Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 207, primeiro episódio de 2024, que está indo ao ar no início do ano. E hoje a gente vai falar sobre retrospectiva 2023 e perspectivas para 2024. Mas antes de passar a bola para o meu amigo Gustavo Ferreira, eu queria convidar para estar aqui com a gente, e é uma surpresa que a gente está trazendo, porque a gente está ampliando o time Geosensor. A gente incorporou no Geosensor e agora a gente incorpora também na bancada do podcast o nosso querido amigo, professor Rubens do Amaral, que está aqui com a gente. Então, a partir desse episódio, a gente vai ter, e aí já dando um spoiler aqui da nossa perspectiva para 2024, uma vez por mês, nós vamos falar sobre uma temática que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, e o Rubens vai dividir a bancada comigo e com o professor Gustavo Ferreira. Agora sim, tudo bem, Gustavo? Como é que você está? Tudo certo, né? A gente já está aí... Bom, na data da gravação, a gente está na expectativa, né, para o final do ano. Isso. E tenho certeza que vai ser maravilhoso aí para todo mundo, né? Esse período de festas, um pouquinho de descanso também é muito bom, né? E, bom, hoje a gente vai falar sobre o que já tratamos, né? O que já aconteceu aí, o que aconteceu durante esse ano de 2023 e a parte que a gente fica mais ansioso, que são as perspectivas, né? O que a gente já planejou para 2024, o que já vai entrar na esteira logo no início do ano, né? E, claro, tudo isso junto com essa grata surpresa aí, que é a presença do professor Rubens, que tem uma história muito legal também dentro aqui do contexto das nossas capacitações, né? O Rubens, ele é nosso estudante em vários cursos, várias capacitações. E... Foi o nosso primeiro estudante, o primeiro estudante que a gente teve na vida, porque é meu amigo há muitos anos, desde 2017. Desculpa te interromper, Gustavo. Não, tranquilo. Mas eu não podia deixar de falar isso. O Rubens foi me visitar na minha sala na universidade e eu falei para ele, cara, eu vou lançar um curso virtual. Ele disse, eu vou fazer. Eu falei, mas ainda não está disponível. Ele disse, não tem importância, abre aí que eu entro. Abri a vaga, na hora ele entrou, a gente estava gravando e o Rubens é o primeiro estudante que eu tive no virtual. E para mim é uma honra imensa. Aí depois foi, como você estava dizendo, e aí retoma aí, diversas outras formações, né? Sim. E isso, assim, é muito bacana para a gente, é claro, ter uma pessoa com a expertise do Rubens aqui para tratar dos assuntos que a gente vai tratar, né? E é bacana identificar o quão flexível em termos de público são as nossas capacitações, né? Então, pô, a gente tem pessoas, né, do nível do Rubens, que já é doutor, né? O Rubens já é professor, o Rubens ministra uma pós-graduação, né? Então, tem pessoas que ainda estão na graduação, tem pessoas que acabaram de sair, e a nossa ideia é realmente essa, democratizar o conteúdo e passar ele da forma mais didática possível para esses diversos perfis que a gente encontra hoje e é super normal. Inclusive, é normal que tenha também capacitações voltadas para certos públicos, né? Mas a gente tende a colocar um esforço um pouco maior para deixar as nossas capacitações mais flexíveis, né? Para abarcar o maior número de pessoas, e a gente tem visto isso nos perfis aqui dos nossos estudantes, conforme a gente vai lançando as turmas, né? Mas, sem mais delongas, acho que a gente pode passar a palavra para o Rubens, né, para ele falar um pouquinho, antes da gente começar de fato aqui a falar sobre o ano de 2023 e também as perspectivas de 2024. É isso. Bom, na verdade, assim, como o Gustavo falou, fui o primeiro aluno dele, né, eu estava fazendo doutorado. Eu estudo serviços ecossistêmicos tem uns 10 anos, desde uma especialização, fiz mestrado na UFMG dentro dessa área, muito voltada para o fluxo de carbono na paisagem. E só que, de repente, eu tive o interesse de ampliar, entendeu, o estudo para a escala regional.
E aí eu tive que ir para o sensoriamento remoto, né? Eu tive a grata, né, surpresa, né, e de ter conhecido o Gustavo, né? Diga para as pessoas, Rubens, onde é que foi que a gente se conheceu? Em Xangai, a caminho de Xangai, para um curso, exatamente, sobre urbanismo, né? Sabe? Exato. Sentamos no ônibus, entendeu? Não sentamos juntos no avião, sentamos no ônibus indo para o hotel. De repente apareceu a palavra carbono e pronto, entendeu? Não paramos mais de conversar, né? E foi muito interessante, porque eu lembro direitinho, assim, a primeira vez que eu sentei com o Gustavo, nesse dia do curso, né? O Gustavo me mostrou, eu vi tudo preto, gente, não entendia nada. Porque um arquiteto urbanista, eu sempre brinco muito, né? Você quer, normalmente arquitetos urbanistas, assim, se você coloca um logaritmo natural na frente, pronto, acabou o mundo, né? Sabe? Mas infelizmente, principalmente hoje em dia, né? Assim, se a gente quiser trabalhar seriamente com soluções baseadas na natureza, a gente vê que as intempéries climáticas estão cada vez mais extremas, então a gente tem que ter dados quantificativos e qualitativos para a gente poder vamos dizer assim, saber fazer as intervenções, né? Dimensionar as intervenções, né? E, sobretudo, numa linha mais bacana, voltada para a infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, porque o que a gente tem aprendido ao longo do século XX? Que as infraestruturas cinzas, elas racham, elas falham, e elas não se adaptam, né? Assim, as galerias de águas pluviais, e eu posso falar tranquilamente, já estou entrando um pouco no assunto, depois a gente retoma, né? Assim, se um dia foi projetado para não alagar, e hoje está alagando, né? E se você aumentar a seção, entendeu? Vai parar de alagar? A gente não sabe, né? E o único elemento, efetivamente, que é mutável, né? Vamos ver, é a vegetação, é a natureza. A gente tem que começar a trabalhar com isso, com serviços ecossistêmicos, né? Com adaptações baseadas em serviços ecossistêmicos. Eu fiz um vídeo que saiu hoje, né? Sobre isso, inclusive, né? Tem um canalzinho chamado Professor Rubens do Amaral, vocês podem, que foi o Gustavo que me fez fazer, né? Então, segue, vamos seguindo, porque tem muita coisa para a gente conversar. Maravilha. O pessoal que acompanha o nosso podcast, o Rubens esteve há 5 meses atrás com a gente, no episódio 184. Foi a primeira vez que ele participou do nosso podcast. E desde então, ou seja, desde o dia 6 de julho, mais ou menos, que foi o dia que a gente se reuniu para traçar uma estratégia de incorporação dessa temática, que é extremamente importante e tem tudo a ver com o que eu e Gustavo estamos trabalhando com as questões relacionadas aos ativos de conservação de bioma. Toda a discussão está dentro das soluções baseadas na natureza, na prestação de serviços ecossistêmicos, enfim. Então, a gente, desde julho do ano passado, a gente começou a ter uma postagem semanal com o Rubens. Começou na terça-feira, depois a gente fez um rearranjo, a gente resolveu, no fim do ano, reduzir a nossa produção em redes sociais para 3 postagens semanais, uma sobre o podcast, uma com o Rubens e uma com o Gustavo. Eu, de vez em quando, faço outras fora desse padrão para ter essa liberdade, como foram as postagens que eu fiz quando eu fui para a COP, mas eu acho que é importante a gente salientar que esse trabalho que a gente foi construindo ao longo desse período, desse segundo semestre de 2023, deu muita liga, deu uma resposta muito interessante. Eu vi que muita gente se apropriou, a gente expandiu o público, tanto do Rubens como o meu e do Gustavo, dentro de uma perspectiva mais ampla, e não fazia sentido, já que a gente estava tendo produções semanais conjuntas, que a gente não criasse essa estratégia de trazer o Rubens para cá. Então, eu considero que, dentro da nossa retrospectiva, o ponto mais significativo desse contexto de 2023 foi a vinda do Rubens para trabalhar com a gente. E dentro das perspectivas para 2024 foi a incorporação dele, foi um convite que a gente fez na semana passada, a gente foi almoçar juntos, logo depois do Natal, e fizemos uma proposta indecorosa para o Rubens fazer parte do time do Geosensor, fazer parte da bancada do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, uma vez por mês. Ele tem os projetos dele individuais, tem uma pós-graduação, como o Gustavo bem salientou, mas eu acho que é algo extremamente importante agregar
trazer pessoas para o nosso time. Quando a gente estava conversando sobre outros projetos, o nome dele estava sempre sendo trazido, então não faz sentido a gente não avançar nesse ponto. Eu queria propor para vocês seguirmos uma pauta, né, para a gente fazer uma retrospectiva a partir de alguns pontos. Eu vou salientando esses pontos e vocês fiquem à vontade para comentar o que perceberam. Acho que o Gustavo tem uma relação mais estreita com a retrospectiva, porque estava desde o início, o Rubens do segundo semestre para cá, então fica bem tranquilo com relação a isso. Eu vou começar ordenando... Diga. Não, só vou dar um pitaco entendendo o que o Gustavo falar, de repente. Não, maravilha. Eu falo mais. Fala beça, entendeu? Maravilha. Aliás, uma coisa que eu achei bem interessante, a gente não consegue colocar os shorts do Rubens toda semana no YouTube, porque ele muitas vezes não consegue fazer em 1 minuto a sua fala, como o Gustavo consegue, eu consigo, mas isso é um processo de aprendizado. Semana passada, por exemplo, já foi 1 minuto, já conseguimos subir shorts, então tem alguns lá, e que tem uma visualização muito boa, tem um retorno muito interessante também no YouTube. Então, é bem legal isso. E a gente vai trabalhando essas questões, vai se apropriando. O primeiro vídeo é mais difícil, depois vai ficando mais fácil, enfim. E a gente está se organizando aí, porque a gente vai fazer uma formação para o segundo semestre, que vai ser conjunta, nós três, e vai ser muito, muito legal. Mas eu queria começar, então, falando das nossas formações. 2023 teve 2 lançamentos extremamente importantes. A gente tinha o PDI-SL, que foi o nosso carro-chefe durante muito tempo. Depois, quando o Gustavo veio trabalhar com a gente criou o PDI-PAI. Depois nós criamos o sistema sensores, que é uma demanda, porque, como a gente sempre fala, sensoriamento remoto tem 3 grandes áreas: sistemas sensores, interpretação e processamento. Então, a gente já tinha 2 formações em processamento e uma de sistemas sensores. Mas ainda não estava tudo contemplado, apesar de ter aulas de interpretação, aulas de processamento nas formações de forma mais ampla. Mas em março desse ano, nós lançamos nossa formação mais ampla, mais completa, que existe no mercado de geotecnologias, isso em português, sem dúvida, que foi o PDI-SAR, Processamento de Imagens de Radar de Abertura Sintética. Nós fizemos um curso que tem hoje 9 módulos, tem um 10º módulo que a gente ainda não gravou, mas que já está totalmente estruturado, porque fez parte do nosso último evento desse ano. E o PDI-SAR tem sido, apesar de ser a nossa formação mais completa, né, são 90 horas de curso de extensão universitária, é um dos mais demandados que nós temos hoje, talvez pela popularização dos dados e talvez pelo fato de ser a formação mais completa, né, Gustavo? Eu acho que é um casamento aí dos 2 fatos, né? E uma coisa engraçada é porque, assim, a gente, né, eu já vinha trabalhando com radar desde do mestrado e tal, e a gente foi pensando isso, a gente demora um certo tempo, né, para estruturar uma capacitação e gravar e planejar lançamento e tal, e aí sempre ficava uma coisa na minha cabeça do tipo, esse síndrome do impostor, sabe? Caramba, bicho, e se eu não der conta, e se eu falar coisa errada e tal, porque como eu só estava trabalhando muito com isso, e eu ficava, cara, mas e eu tenho que falar sobre isso também, tenho que falar sobre aquilo, eu tenho que fazer uma aula disso, uma aula daquilo, e se não der certo, e se, sabe, no final das contas fica parecendo que você não sabe nada, só que a gente foi juntando esse quebra-cabeça de referências, né, que foi muito importante. O professor já estudou, já tinha estudado radar, né, no passado, e aí a gente foi buscando uma série de referências assim das mais tops, né? A gente foi buscar lá na fonte para estruturar essa capacitação, e um requisito era que fosse uma capacitação completa, né? Do tipo teoria, os conceitos, né?
todo mundo já está acostumado nas nossas capacitações, mas que abordassem todas as particularidades do radar. Então, interferometria, polarimetria, classificação de imagens, né? Então, que geralmente as capacitações focam ou em um ou em outra, e a gente queria ser o mais completo possível, né? E conseguimos, foi assim, deu bastante trabalho, mas foi muito legal, como você mesmo falou, é o nosso curso mais completo, é o que tem mais horas aí, né, de aula, e é muito bacana ver justamente isso, o pessoal perguntando, semana passada eu abri a última caixinha de perguntas do ano, e mais de uma pessoa perguntou, e quando é que sai a próxima turma do PDI-SAR, quando é que sai e tal, não sei o quê, porque o pessoal realmente está enxergando essa necessidade, né, de ter que usar os dados, mas não só usar por usar, saber o que ele está fazendo ali, e isso foi muito legal. Foi um lançamento muito, muito, muito bacana, eu gostei demais, né, e foi até curto, se eu não estou enganado, foi só um dia, né, de evento. Foi. Mas a gente conseguiu trazer um monte de coisa, focar numa aplicação, o pessoal gostou pra caramba, teve a série também que veio antes do lançamento, né, a série de episódios do podcast, inclusive se você 14 episódios de processamento de radar. Então, se você não escutou né, não viu, enfim, e quer se inteirar um pouco mais sobre o tema, recomendo fortemente que você volte nessa série, né, do radar e entenda que a gente quis buscar também essa abrangência de conteúdo, né, e passar sobre todos os aspectos ali técnicos, teóricos que envolvem esse tipo de dado, né? E para mim foi muito bacana, assim, foi um dos melhores lançamentos assim do ano. Você está nela, né, Rubens? Eu estou tentando fazer. Eu estou na expectativa de fazê-la, na verdade. Não, com certeza, com certeza. Sempre há tempo, né? Como está sempre aberto, fica disponível aí, a gente não tem essa política de tanto em tanto tempo a gente vai ter que renovar. Aliás, achei engraçado, outro dia recebi uma mensagem de um aluno, falou, professor, eu estou chegando ao 3º ano do curso, eu queria saber como é que eu faço para renovar. Eu falei, não, nós acabamos com isso, fique tranquilo, você tem acesso aí, né? Não vou dizer que é vitalício, porque vitalício para quem? Para mim, para o Gustavo, para o Rubens, né? Para o estudante, né? Mas está disponível aí para as pessoas estudarem, né? Mas é que eu preferi começar com Python antes de entrar no radar. Maravilha. Maravilha. Não, perfeito. É uma estratégia correta. Bem correta. Apesar de que no radar tem Python também, mas é focado. É focado para radar. E é uma outra forma de pensar, mas é bem interessante. E aí a gente teve um lançamento em agosto. Então, em março foi o PDI-SAR, em agosto a gente lançou o Introdução ao Sensoriamento Remoto. Introdução ao Sensoriamento Remoto era uma demanda que a gente tinha, porque e é hoje uma das formações na nova plataforma, que é um outro ponto também que eu acho extremamente importante, a mudança de plataforma. Já vou falar sobre isso, mas o Introdução era voltado justamente para aquele estudante que nunca tinha tido acesso. A gente criou também uma estratégia de processamento em R, que era mais simples, né, da gente atuar, e a gente trabalhar de forma bem tranquila. E me chamou muita atenção porque é o enfoque que a gente dá na graduação. Então, é bem para aquele estudante que está chegando, que quer se apropriar, é uma introdução mesmo. Ele é bem completinho, ele tem a parte de sensores, tem a parte de introdução, de interpretação e a parte de processamento, tudo junto, porém, de forma mais reduzida, de forma mais direcionada, numa linguagem muito simples que nós fizemos, né, Gustavo? Eu acho que esse, né, foi um golaço assim que a gente, na verdade a gente não, quem propôs isso foi esse tipo de capacitação, né, foi o professor, e porque na maioria dos casos eu estou pensando em deixar o negócio mais complexo. E isso enfim, é porque a gente vai caminhando e fala, não, já falei sobre isso, agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo e tal, mas aí o professor trouxe essa questão de, cara, eu estou enxergando dentro da minha vivência em sala de aula que o pessoal não está
né, conseguindo absorver tudo aquilo que deveria nessa fase, quando você está ali na graduação, né, quando você está na iniciação científica. Então, acaba que ficam alguns gaps, a gente já falou sobre isso, sobre essa questão de esperar que a universidade te traga, num curso de graduação, tudo que você precisa saber sobre geotecnologias. Nenhuma vai trazer, nem se você fizer uma graduação em geotecnologias. Não vai trazer. Né? Então, e o problema é que algumas dessas nuances, alguns desses detalhes, eles são bem procurados pelo mercado, né? Uhum. Então a gente fez, não, beleza, vamos voltar um pouquinho e fazer construir uma capacitação que seja mais simples, mas não do tipo da entrega ser mais simples, mas sim do conteúdo ser um pouco mais palatável, né? Uhum. E que a gente utilize ferramentas que também têm essa filosofia de ser mais direta. E daí a gente escolheu linguagem R, né? Tem todos os softwares também que o professor Gustavo escolheu. Mas, assim, foi muito bacana. Eu, né, falando aqui no planejamento, eu nem passava pela minha cabeça fazer uma coisa nesse nível de introdução e tal, mas o professor trouxe essa vivência, essa sugestão, e deu super certo, né? Foi uma capacitação super procurada pelo pessoal, porque a maioria das pessoas ainda está nesse nível que está tocando a superfície do assunto. Uhum. Então ainda tem muito medo, principalmente quando fala de programação, não sei o que, parece uma coisa de outro mundo, né? E aí a gente trazer esse tipo de informação, não, beleza, programação é complicadinho? Mas a gente pode facilitar usando essa ferramenta, essa outra, né? O processamento a gente facilita também com as ferramentas e mostra para você o que você precisa saber, né? Para você continuar por conta própria, enfim, ou até mesmo continuar, que é o que a maioria das pessoas fazem, é continuar nas nossas capacitações, né? Como se fosse você ir ganhando ali, né? Passando de um semestre para o outro, o pessoal vai subindo nas nossas capacitações. Então foi muito bacana. Também foi foi um golaço que a gente deu e está dando super certo. Exato. E, além disso, a gente lançou os minicursos, né? Índices de vegetação, Geobia SL, ou seja, em software livre, e Geobia em Python, que foram desmembramentos de eventos que nós fizemos internos para os nossos estudantes e eventos que nós fizemos também para o grande público. Esse de Geobia, por exemplo, foi um evento de 2022 que foi extremamente também demorado e densamente planejado para que ele funcionasse muito bem. E lançamos em novembro o Geosensor Academy, que junta tudo isso, ou seja, lançamos, porque mudamos de plataforma, fomos para VUMP Creators, que é o braço digital da Cogna, que é o maior grupo de educação do mundo hoje, né? São 70 empresas de educação agrupadas, e dentro delas tem a VUMP Creators, que nos recebeu de forma muito carinhosa, de forma muito generosa, e nós montamos, então, essa plataforma Geosensor Academy, criando uma estratégia extremamente interessante da lista de espera, que traz descontos muito generosos, ou seja, se você se inscreve na lista e aí você, quando a gente for fazer o lançamento, a gente entra em contato com você e, caso você se inscreva, você tem descontos aí. Nós fizemos agora um lançamento, descontos da ordem de 25%. Então, é extremamente atrativo, né, essa ideia. Tivemos também eventos, fizemos radar descomplicado, PDI de 0 a 100, fundamentos de sensoriamento remoto, monitoramento da degradação ambiental na Amazônia, e o episódio 200, que foi um episódio comemorativo que fizemos ao vivo, né, no YouTube, e que depois foi ao ar, quando nós chegamos a 200 semanas ininterruptas, né? Agora tem 7 semanas que isso aconteceu, e a gente começou a nossa 6ª temporada do nosso podcast. E, para mim, como eu já tinha salientado, julho foi um momento de mudança, né? O início do ponto da virada, quando o Rubens veio trabalhar com a gente.
O Rubens, só para... Eu esqueci de comentar isso, eu fui co-orientador de doutorado dele e amigo meu de longa data, nos conhecemos em Xangai, como ele bem salientou, e de lá para cá essa sinergia de trabalho deu super certo. O Rubens é hoje uma das grandes referências, não só presencial, mas também no digital, pelo que vem fazendo em termos de divulgação, a sua audiência está crescendo, enfim. Eu acho que foi uma grande aquisição. Então, com isso, a gente fecha a nossa retrospectiva. Tem um ponto que eu queria salientar, que seria o ponto da última semana de 2023, que é quando nós atingimos os 50 mil downloads de episódios do nosso podcast. Então, nós chegamos à última semana com o episódio 206, que foi a segunda parte, né, do que eu vi na COP28, em que eu fui falar sobre a síntese do relatório final, sobre as discussões, e aí nós chegamos a 50 mil downloads de episódios do podcast, que já está em mais de 25 países. Eu recebi a retrospectiva do Spotify, que foi extremamente generoso, mostrando as nossas métricas. Eu acabei não postando, mas nos mostra que a gente está no caminho certo. E eu acho que o podcast agora toma uma outra perspectiva com a entrada do Rubens. Ele deu um salto quando o Gustavo veio dividir a bancada comigo, porque você fazer um podcast sozinho é interessante, você pensa as coisas, você tem muita autonomia, mas quando você começa a dividir esse trabalho com outras pessoas, e pessoas talentosas, pessoas que trazem contribuições, a gente tem aí uma possibilidade de crescer muito. E o podcast vai ser o nosso principal carro-chefe. As formações continuam. A nossa produção em redes sociais, a gente está reparando que está mudando a forma de integração, de interação e de alcance. Porém, a gente entende, nós três aqui, que o podcast é um instrumento pedagógico extremamente poderoso. O Gustavo salientou, eu tive agora, aproveitando, não sei se eu comentei isso com o Rubens, eu tive no evento da CELPER, que é a associação, antes é CELPER porque antes era sociedade, mas hoje é a Associação de Especialistas Latino-Americanos em Sensoriamento Remoto, tem o capítulo Brasil, e a gente teve o evento, porque a CELPER Brasil faz o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que ocorreu em março em Florianópolis, fomos eu e o Gustavo, né? Depois, no fim do ano, eles fazem a jornada de educação no âmbito do Mercosul, tem uma também no âmbito de Caribe, né, que eles vão integrar para fazer uma jornada única, e no ano intercalado com o do simpósio tem o internacional da CELPER, que vai ser em Belém o ano que vem. O ano que vem tem um internacional de carbono, que vai ser em Manaus, que está sendo coordenado pela CELPER Brasil, e vai ter o internacional da CELPER junto com o I3E, que vai ocorrer concomitantemente em Belém, mais no fim do ano. Né? Eu tive a oportunidade, fui convidado para fazer parte da chapa de diretoria da CELPER Brasil, então hoje eu faço parte dessa diretoria, e a gente, nessa jornada, Rubens, eu fui falar sobre como as redes sociais, o podcast, como isso tem sido um instrumento pedagógico extremamente poderoso. E uma das coisas que eu mostrei foi uma disciplina de pós que eu ministrei na universidade, em que toda a bibliografia eram episódios de podcast. O Gustavo fez, foi classificação orientada a objetos, e toda a minha parte teórica, ao invés de utilizar textos, livros, eu usei episódios de podcast. Assim como no próximo semestre eu vou dar uma disciplina de processamento de dados SAR na universidade, na pós-graduação, e os 14 episódios, eu não sei se eu vou falar de interferometria, mas porque eu acho que vai ser muita coisa para um semestre só. Mas eu vou usar como literatura os episódios do nosso podcast. Então, para nós hoje o instrumento pedagógico mais poderoso, que a gente mais tem retorno em termos de ensino, né?
Sim, assim, a gente... Você está com o microfone desligado, Rubens. Não, mas fala, Gustavo, eu ia te interromper. Né, que a coisa vai tomando uma proporção cada vez maior, né? Isso é bem legal para a gente já discutiu sobre isso, sobre o nosso tema ainda ser um nicho tanto quanto específico dentro das ciências, né? Mas assim, você pensar, cara, 1.000 pessoas já é gente pra caramba. 2.000, 3, 4, 10, 50, né? Então, assim, o nosso alcance tem deixado cada vez mais animado, né, no podcast. E também o que tem me deixado feliz com isso é o retorno das pessoas, que a maioria das pessoas, elas não escutam só por escutar, ou vêm só, né, só para deixar ali de pano de fundo, de segundo plano, e vai fazer outra coisa. As pessoas vêm comentar com a gente sobre os episódios. Eu lembro a gente no simpósio Sensoriamento Remoto, e o pessoal vindo falar comigo sobre tal episódio, professores falando que utilizaram o episódio X ou Y com seus estudantes. Então, assim, a coisa realmente está gerando alguma transformação a nível educacional, e isso para a gente é o que interessa. Não, e vai ao encontro dessa meta de popularização da CAPES, né? Porque realmente a gente sai daquela coisa do artigo, né? Realmente, assim, né? É de uma forma muito mais fácil de chegar nas pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Até porque, assim, para você baixar um artigo de uma determinada base é super difícil, né? E, de repente, você tem conteúdos... E melhor de tudo, eu acho, né? Por exemplo, eu não trabalho com EAD, né? Eu trabalho, entendeu, com a pós-graduação que eu ministro, que é a Arquitetura da Paisagem, da PUC Minas, é uma pós-graduação online, né? Mas o fato é que, na hora que você está interagindo, né, em vídeo com os alunos, né, pessoas de outros países, não, a gente já teve alunos de outros países, mas assim, de outros estados, né? É uma coisa que eu digo assim, né, assim, o processo educativo ele só ocorre a partir do momento que eu compartilho meu conhecimento com você, você compartilha o seu comigo, e nós dois temos que nos transformar. Exato. Ponto. Tá certo? Então, essa é uma mídia que eu acho que ela permite essa transformação. Nós três aqui conversando, entendeu? Sabe como é que é? Daqui a pouquinho cada um vai sair com uma ideia diferente, entendeu? Sobre isso, né? E a gente poder disponibilizar isso, muitas vezes é muito mais rico. Não vou dizer que é a mesma coisa, que é rico igual, né? É diferente, né? Mas tem suas qualidades, do que um paper, né? Que vai ser lido, entendeu? Sob uma única interpretação, né? Então, acho que isso é muito rico, realmente. Com certeza, com certeza. Você publica um artigo, muitas vezes o nível de alcance dele é, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas que vão ler o seu artigo. Agora, você bota um episódio de podcast, você tem episódios nossos aqui que tem 500 downloads, né? Nesses 50 mil, né? Você tem episódios que tem 500 downloads. Então, é muito interessante. Eu adorei a ideia, porque você poder pegar isso e trabalhar pedagogicamente dentro de um contexto de um seminário, que a gente usa muito nos seminários, né? Porque é muito chato, assim, livro, texto, né? Às vezes é bom dar uma dinâmica, né? Principalmente se é à noite, né? Tem muitos alunos que trabalham, né? Então, realmente, fica muito mais rico também. Né? Então, parabéns, eu acho maravilhoso. Sabe? A gente fez isso, por exemplo, a gente fez o evento de monitoramento de degradação na Amazônia, nós fizemos 8 episódios para preparar o evento. Então, a gente tem pensado sempre nisso, ou seja, usar o podcast como uma preparação e que depois você vai usar também em sala de aula. Então, vira um instrumento pedagógico extremamente poderoso, extremamente legal. E como ele é tanto podcast como videocast, fica muito interessante. Ou seja, você tem a opção de ouvir ou ver, enfim, fica bem. É claro que a gente trabalha sempre uma linguagem para o áudio, que é a filosofia inicial do podcast, né? O podcast no Brasil está chegando o ano que vem a 20 anos de existência, mas é de 2018 que a coisa cresce mesmo, né? A política, a filosofia em torno do podcast se intensifica em 2018, e depois com a pandemia isso tem um crescente muito grande.
mas a gente ter isso de forma muito clara, né, para a gente poder atuar e preparar as pessoas e depois se aproveitar disso. Ou seja, você vai dar uma disciplina na universidade, você pega lá os episódios que tratam daquilo, organiza e fala, gente, ouçam isso, venham com isso ouvido, porque quando eu falar, não é a primeira vez que você está se deparando com esse tipo de informação, e com isso você tem um avanço muito grande em termos de concepção e de percepção. Acho muito legal. Em termos de perspectivas para 2024, eu queria começar comentando algo que a gente definiu na reunião de planejamento anual do Geosensor. Nós vamos ter 2 tipos de eventos que vão se intercalar ao longo dos meses, ou seja, nós vamos, num primeiro semestre, ter, e isso deve se manter ao longo do ano, a gente deve ter um evento fechado e um evento aberto intercalados. Qual é a ideia? O workshop fechado, quando a gente fala fechado, porque ele vai ser num ambiente virtual em que as pessoas todas vão entrar, como, por exemplo, uma sala de Zoom, então vai ter uma limitação de vagas, vai ser um evento pago, né? As pessoas vão se inscrever, vai ter um valor lá de inscrição para isso, e a gente vai trabalhar dentro de uma lógica de aprendizagem baseada em problema. Eu não vou dar spoiler do primeiro, não, mas o primeiro já está pensado. A gente vai pegar uma questão ambiental que seja mais importante no momento, e a gente vai trabalhar técnicas de processamento para subsidiar isso dentro de um ambiente do Zoom, provavelmente 1 ou 3 dias, a gente ainda não definiu direitinho, mas esse primeiro deve ser em 3 dias, a gente já tinha definido, mas os outros estão vistos ali. E vão ser sempre workshops intercalados com eventos gratuitos que nós vamos fazer também na internet. Só que, então, por exemplo, a ideia é que tenhamos, eu não me lembro aqui agora, estou sem as minhas anotações todas aqui, deixa eu ver. Nós vamos ter o primeiro ligado à questão do radar, depois um outro sobre introdução, um outro sobre PDI-SL, um outro sobre radar e um outro sobre, aliás, PDI-SL/PDI-PI, e um outro sobre PDI-SAR e um outro sobre introdução. Então, a gente vai, num primeiro momento, fazer esses workshops, sempre utilizando a lógica do aprendizado baseado em problema. E com a entrada do Rubens, a gente também vai pensar dentro dessa perspectiva para a gente trabalhar esses workshops. Vai ser uma coisa mais restrita, um número menor de vagas, em torno de 30, 40 vagas, não mais do que isso, para a gente poder fazer um negócio mais qualificado com uma audiência que queira estar com a gente dentro de uma sala para uma mentoria específica para soluções. Os eventos gratuitos, que continuam acontecendo, a gente só deve tirar provavelmente a questão do certificado, porque me aborrece muito a pessoa entrar no primeiro dia, no primeiro momento, e ela pedir o certificado, ou seja, ela só quer o certificado, então eu não quero que as pessoas venham por esse agente motivacional, eu quero que a pessoa venha pelo que ela vai aprender. Esses vão continuar e sempre com abertura de turmas. Só que nós vamos fazer sempre eventos, então vai ter lá um lançamento do PDI-SL/PDI-PI, a gente vai fazer um evento gratuito de processamento de dados multiespectrais usando softwares livres e Python. Vai fazer um de radar, a gente vai abrir uma turma do PDI-SAR, e a gente vai fazer isso de forma sequenciada e usando essa estratégia da lista de espera. Então, se você tem interesse, já está lá no geosensor.com.br/academy, você já entra, já vê quais são os cursos e se cadastra ali no e-mail para quando a gente for lançar, a gente poder te avisar, e caso você se inscreva, você tenha acesso a esse desconto. Nós vamos lançar no primeiro semestre uma nova formação de interpretação de imagens. Essa vai ser também bem básica, como é a de introdução, mas a gente vai trabalhar com a compreensão visual, para você entender por que, de repente, numa composição colorida, tal alvo fica de tal cor, como é o comportamento espectral de cada um dos alvos, quais são os elementos de fotointerpretação que são importantes de serem identificados, quais são as noções de contexto que você precisa ter para tirar informações, como é que você vai avaliando
uma determinada imagem para chegar a determinadas conclusões. Então, vai ser um curso de interpretação. Vai ser um curso menor, como foi o de introdução. O sistema sensores já é mais robusto, já é um curso mais de nível superior, de nível de pós-graduação, que é como a gente trabalha, mas o de introdução também vai ser para aqueles que estão se apropriando, se aproximando. A gente tem uma aula de introdução em cada uma das formações, porém a gente vai fazer uma formação específica, né, entre aí umas 20, 30 horas de extensão universitária para essa formação de interpretação de imagens. E nós vamos ter, então, a ampliação da equipe geosensor com a chegada do Rubens, e nós vamos fazer para o segundo semestre uma nova formação em soluções baseadas na natureza com o viés geotecnológico. Ou seja, nós vamos fazer uma discussão sobre soluções baseadas na natureza, que é o que o Rubens vem discutindo nas postagens dele com muita propriedade, e a gente vai incorporar o componente geoespacial para a gente ter isso de forma mais ampla e mais acessível. E com isso eu queria ouvir os dois, que estão os dois com os microfones fechados, é só vocês abrirem aí. Eu queria começar ouvindo o Rubens, que é a pessoa que trouxe essa perspectiva para a nossa plataforma, para a gente trabalhar essa questão. Sem entrar em muito detalhe, Rubens, para a gente não dar muito spoiler, porque a gente ainda está construindo, mas vamos não é nem uma questão de entrar em muito detalhe, mas eu acho que, na verdade, é um conceito norteador. Né? Por quê? A minha inquietação, né, que durante a tese, né, que houve um aprofundamento em funcionamento remoto, que você começa a identificar várias questões ao longo do território, né, da paisagem. Eu sou arquiteto urbanista, tá certo? Né, ajudei a criar uma pós-graduação em arquitetura da paisagem na PUC Minas, né, que é uma formação que não tem no Brasil, então, na verdade, a gente agrega, né, entendeu, para os profissionais temas, entendeu, como ecologia da paisagem, infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, justamente para complementar e dar esse repertório. Só que aí vem exatamente aquela questão, né? Quando você vai, entendeu, para o campo das geociências, você identifica com muita propriedade, né? Mas aí, como é que você vai transformar aquela paisagem, né? Como você vai planejar aquele território, né? Como você vai utilizar aquele dado, não só para identificar, entendeu, vamos dizer assim, uma necessidade, né, uma vulnerabilidade, né, ambiental, territorial, né? E como você pode efetivamente intervir para mitigar, adaptar ou até transformar uma paisagem, né? E sempre numa perspectiva multiscalar, né? Então, acho que esse é o ponto principal, porque é aquela pergunta, né? Como é que a gente sai do diagnostiquez, né? Uma coisa assim que alguns arquitetos ou da paisagem eles usam muito, mas contemporâneos falam, né? Para a gente poder efetivamente sair disso e efetivamente chegar, entendeu, a produtos, né? A designs sensoriais que possam, por exemplo, a gente tem um caso agora que está notório, né? Eu já fiz uma postagem sobre isso e agora está saindo direto. Medellín, enquanto a América do Sul estava fervendo, Medellín estava 2, 3 graus centígrados mais baixa do que a temperatura dela normal. E por que isso aconteceu? Porque, né, foram propostos 30 corredores ecológicos, né, ao longo da cidade, intercalados, entendeu, com o corredor central do Rio Medellín, e tem um jeito de fazer essa vegetação, né, que não é só plantar árvore, né, e tudo. Né? Então, nesse ponto, e aí vem o fato, né, porque realmente assim, essa formação, em 1 ano e meio eu não consigo fechar tudo de soluções baseadas na natureza e arquitetura da paisagem. Mas a gente precisa ainda desenvolver ferramentas. E aí a grande vantagem dessa parceria, entendeu, com o Gustavo, com vocês, no sentido, entendeu, de, vamos dizer assim, fechar esse ciclo, né? Sabe como é que é? Eu faço assim, alunos meus lá da pós vindo para cá, né? Ou alunos daqui indo para lá, entendeu, sabe, nadando de braçada. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. E quiçá gestores e a gente começar a criar um corpo profissional capaz, efetivamente, de olhar para as cidades e entender realmente o que pode ser feito. Desde aquela cidade de 20 mil habitantes, tá certo? Até São Paulo, Megalópole, sei lá. Né? Mas da gente
frente. Né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Por isso que eu me animei com o convite. E aí, Gustavão, o que você acha? Eu sempre sou ansioso, né, do povo aqui. Eu já quero tocar esse negócio logo e quero ver a resposta do pessoal. Bom, já tenho tido assim contato com outras pessoas sobre essa questão mais voltada para a arquitetura da paisagem, né, elementos da paisagem, e a gente inserir isso dentro do contexto do Geosensor Academy, com as nossas capacitações, nossos eventos, episódios de podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Eu queria acrescentar, em termos de novidades, né, para 2024, no que diz respeito ao conteúdo que a gente vai disseminar aí para o pessoal. Então, da minha parte, né, pode esperar muito radar, muito processamento SAR, com programação, é claro, né? Provavelmente eu vou tentar passar linguagens novas também, que não sejam de alto nível, né? Para o pessoal que já está inserido no contexto da programação, né? Eu estou estudando outras linguagens também, e a gente vai entrar finalmente, que o pessoal me pede direto, toda hora, no Deep Learning, no aprendizado profundo, redes neurais convolucionais, e a gente vai mostrar do nosso jeito, com muita teoria, muito fundamento, tá? E eu esperei esse tempo todo porque não é uma coisa que você aprende do dia para a noite, é um pouquinho complicado você querer, por exemplo, mostrar tudo que o Deep Learning pode agregar para a gente de geotecnologias em um dia, em um evento, né, ou em um post. Então, mas a gente vai entrar nesse terreno também, dentro desse contexto dos eventos, workshop e tal, posts sobre isso. Então, eu já estou preparando um material super legal para a gente entender isso e aprender a utilizar. Né? Antigamente tinha muito uma limitação de hardware, né, também, levando em consideração o Google Colab. Tá? Era muito complicado. Hoje em dia não, a gente já consegue rodar algumas coisas ali, ainda é pesado, tá? Mas se a gente conseguir entender o que está acontecendo ali por trás de toda aquela arquitetura, todos aqueles desenhos malucos de redes neurais, já é assim um ganho absurdo em termos de internalização do conhecimento, e aí você conseguir aplicar isso no seu dia a dia vai ser o meu objetivo, mas vai ter muito Deep Learning e processamento de imagens de radar, né? Processamento SAR em geral. Beleza. A gente pode, inclusive, pensar numa nova formação, como a gente tinha proposto no ano passado. Voltada para classificação, né? Exato. A gente retomar isso, a gente pode pensar nessa questão. Eu vou, para amenizar essa ansiedade, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar logo, assim que terminar um projeto que é bem emergencial agora para janeiro, mas assim que terminar, eu vou já começar a gravar o introdução, porque aliás, o interpretação, que vai ser bem teórico, bem rápido e tal, e aí eu gravo ele, lanço, né, dentro de uma perspectiva mais básica, e aí a gente retoma essa discussão de classificação. Né? E o Soluções Baseadas na Natureza para sair talvez mais cedo do que a gente imagina. Vamos colocar segundo semestre para a gente se organizar nesse sentido. E para vocês verem o tamanho da complexidade, né? Seria necessário realmente uma nova formação, porque aqui a gente não vai só pegar um negócio e rodar. Vou rodar um Random Forest. Aí você aperta esse botão, aperta aquele, escreve esse comando e pum, rodou. A gente vai entender o que o Random Forest faz com seus dados. Por que ele funciona, né, de um jeito com imagens de satélite, de outro com dados tabulares? Por que eu posso usar para regressão e para classificação? Então a gente vai pegar todos esses métodos que são mais disseminados em sensoriamento remoto e esmiuçar todos eles. Então vai ter muita teoria. Né? Isso, a lógica de inteligência artificial. Isso. Tanto para machine learning quanto para deep learning. Então,
a minha ideia é que o profissional ele não saia, ele saia com conhecimento aprofundado nisso. Porque Maravilha. O que a gente vê é o pessoal que tem, né, esse conhecimento um pouco mais raso de que eu rodo um Random Forest aqui, eu consigo uma acurácia de 0,90 e beleza, tá ótimo. Para certas aplicações, tudo bem, mas aí quando você chegar num dado um pouco mais complexo e você esbarrar em alguns trade-offs e até mesmo queda de performance, e você não saber o porquê que está acontecendo aquilo, né? Para você entender isso, você precisa entender tudo que está acontecendo ali no modelo, para não virar o tal do black box, né? O pessoal chama que é black box, né? Você bota numa caixa preta e já era. Ele faz ali um negócio, uma mágica, pum, saiu a imagem classificada. Então, a minha expectativa é mostrar para vocês como que esses modelos trabalham, em termos matemáticos, algébricos, né, estatísticos, para chegar até a classificação, que é o nosso produto final. Maravilha. Então, além dessa formação em soluções baseadas na natureza, que o Rubens vai contribuir muito com a gente, lembrando sempre o último episódio do podcast por mês será com a presença do Rubens, tratando dessa temática dentro de uma perspectiva de geotecnologias, trazendo convidados. A gente já tem aí uma perspectiva para esse primeiro episódio de trazer um grande amigo que trabalha na questão de ativos de conservação de biomas, é uma das pessoas que mais entende sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto de valoração desses ativos. Então, eu acho que vai ser uma contribuição muito legal que a gente vai ter aí no final de janeiro. Já tem também um outro episódio que eu já acordei com um amigo quando a gente estava em Dubai. A gente dividiu o mesmo apartamento, né? Nós ficamos em apartamentos do tipo Airbnb, um grupo de pessoas, e das pessoas que dividia o espaço comigo é um amigo que trabalha com metaverso. Enfim, a gente vai trazer também uma discussão nesse sentido, ainda agora no mês de janeiro, ou no mais tardar no mês de fevereiro. E, para fechar, uma coisa que eu queria também, que muita gente tem me perguntado, porque a gente fez uma live, é sobre o MBA em Geotecnologias para Gestão Ambiental. A Ambigel vai encabeçar esse processo. Gustavo e eu vamos participar, sim, dessa estrutura. Deve estar saindo aí em abril, maio, no mais tardar, deve estar começando aí essa primeira turma. A discussão que a gente teve na live avançou nesse sentido, e a gente tinha uma ideia inicial da integração das duas plataformas, mas agora o Geosensor se ampliou, enfim, então nós vamos participar dessa pós-graduação que vai ser encabeçada pelo pessoal da Ambigel, nossos amigos queridos, a quem deixamos o nosso abraço e um 2024 maravilhoso para todos nós. E eu queria encerrar passando a bola aqui para o meu amigo Rubens, para a gente poder fechar o nosso episódio. Diga lá. Só chamar a atenção aquela coisa assim de recado, de fim de podcast, mas assim, a gente está na pós-graduação em Arquitetura da Paisagem da PUC Minas, perfil Arquitetura da Paisagem PUC, né? A gente está com as matrículas abertas para a quarta turma. Tá certo? Legal. Então, se você tem interesse já em começar a trabalhar com essas territorialidades, né, no sentido de realmente poder... Eu quero deixar bem claro que é uma pós-graduação de projeto, né? Assim, você começa trabalhando com intervenções no território e passa praticamente 1 ano e meio amadurecendo isso até chegar realmente num produto final, né? Então, está feito o convite também, entendeu? Para se alguém tiver interesse em se inscrever, vai somar, porque também depois vai somar aqui, no final vai dar tudo certo também. E a gente vai disponibilizar o link na descrição do episódio. O Rubens depois me passa, eu vou colocar lá na descrição do episódio, para que as pessoas possam se inscrever. Eu recomendo, porque o professor Rubens é um cara diferenciado nessa área, além de ser um grande amigo. Então, se ele está aqui falando dessa turma que ele coordena, pode ter certeza que é um trabalho muito legal e a gente só endossa, né, Gustavão? E aí a gente coloca o link, as pessoas se inscrevam, e depois venham fazer a nossa formação também de soluções baseadas... O intercâmbio. Inclusive, entendeu? Essa turma que a gente teve agora pediu uma formação como essa. Olha só. Entendeu? Olha só como é que é. Porque eu joguei uma pulga atrás da orelha, né? Tipo, porque tem uma aula sobre sensoramento remoto aplicado ao planejamento da paisagem. Tem um twist aí, né, na coisa, que é basicamente sobre isso que a gente vai conversar,
né, na linha das soluções baseadas na natureza, e a turma pediu, entendeu? Na verdade, então existe sim uma demanda por esse corpo aí, entendeu? De arquitetos, planejadores, né, também. Né? Isso. E é o que a gente conversou também sobre a COP, né? A discussão dos ativos de conservação de bioma, eles todos passam por essa questão. Então, todo mundo está falando de serviços ecossistêmicos, de pagamento por serviços ecossistêmicos, geração de ativos, o mercado de carbono sendo regulado no Brasil, isso está se ampliando, isso está tomando uma proporção... Só que a gente tem que puxar isso para o chão e trazer para o planejamento territorial. Mas isso é spoiler para as outras conversas aí, tá certo? Mas já fica mais uma pulga, né? Na orelha aí, pessoal. Tá bom? Maravilha. É isso. Então, eu queria desejar a toda a nossa audiência e aos meus amigos que estão aqui dividindo a bancada comigo um 2024 fascinante. Que seja fascinante esse ano, com muita saúde, com muita tranquilidade, muita paz, muita prosperidade, que a gente possa se reconciliar com os desafetos que surgiram aí nos últimos anos, que a gente consiga resolver os problemas de cisão que ocorreram entre amigos, familiares, e que seja um ano realmente fascinante. Meus queridos, muito obrigado, um grande abraço para vocês, um grande abraço para a nossa audiência, fiquem bem, se cuidem, tudo de bom. É isso aí. É isso, um feliz 2024 e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.